Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou, mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu errei o tom. Assim mesmo, né? Tem dia que a gente erra, né? O Dário gosta, né, cara? Botar o Dário para cantar também. Eu quero ver como é que vai ser. Irmãos, estamos terminando o ano. Brincadeira, viu? Fique com raiva aí não. Botar o Dário e a Cátia para cantar aí. Eita, confusão grande, né? Olha, terminando o ano, né? Então, o Evangelho de Lucas está no final, durante a semana. Domingo já é Cristo Rei, no outro já é o Advento. O tempo está correndo mesmo. Então é bom a gente correr com o tempo, né? Se apressar, se preparar para esse momento da igreja. Domingo, ontem foi um evangelho muito duro, né? Nosso Senhor falando do final dos tempos. E do final do mundo, na verdade, ontem, né? Mas quando é duro, tem que falar, né? Ninguém pode estar botando, né? Pano por cima, né? Tem que dizer quando Nosso Senhor fala, né? Então hoje é o seguinte, ele se aproxima de Jericó. Esse evangelho já foi lido domingo, só que foi lido Marcos. Esse é Lucas, né? Tem alguma semelhança e alguma diferença. Ele se aproxima de Jericó. Jericó é uma cidade, fica a 10 quilômetros de Jerusalém, 10, 12, pertinho. E como daqui até o Pirambu, mais ou menos. E então, é uma cidade que fica embaixo, Jerusalém fica em cima, porque fica numa montanha. Ou Jesus está vindo da Galileia ou está descendo de Jerusalém. Provavelmente ele está vindo da Galileia e vai subir a Jerusalém. Chegando a Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Então ele viu um cego. O que o cego fazia? Pedia esmola. Além de ser cego, era pobre, né? Quer dizer, a pessoa já nasce sem enxergar, né? Aí fica numa situação de miséria, dependendo dos outros. Quando o cego ouviu a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Certamente porque se era cego ele não viu. Ele ouviu a multidão passar perto. Aí ele perguntou o que está acontecendo. E disseram:
Jesus Nazareno está passando por aí. Essa confusão aí que você está estudando, esse barulho é por causa de Jesus. Na hora que disseram, ele começou a gritar. Significa que ele já conhecia Jesus. Como é que ele vai gritar se ele não conhecia? Ele não tinha visto, mas ele ouviu. Aí perguntou e disseram: Jesus Nazareno está passando por aí, por aqui. Aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Para que ele começou a gritar? Porque ele já sabia que era Jesus, né? Tinha ouvido falar. Jesus estava curando. Yeshua ben David, Roneni, piedade de mim, pena de mim. Tinha que gritar porque tinha multidão. Se ele ficasse falando devagarzinho, né, ou baixinho, Jesus não escutava. Aí, o pessoal que estava lá na frente mandaram se calar, o pobre do cego, né? Imagina, né, o pobrezinho cego, já pedindo esmola. Tinha nada, nem gritar podia. Às vezes a multidão é ruim, né? A multidão, às vezes, em vez de fazer o bem, faz o mal. Aí mandava ele se calar. Quanto mais mandava ele ficar calado, mais o cego gritava: ô bicho macho. Ele não seguiu a multidão, né? Ele seguiu a fé que ele tinha. Se fosse nós, talvez ficasse intimidado, ficasse calado, né? Quanto mais mandava ele ficar calado, mais ele gritava: filho de Davi, Roneni. Pode ficar escutando o grito dele, né? Yeshua HaMashiach ben David, Roneni. Aí Jesus parou. Também nosso Senhor não segue a multidão, nem o cego, nem nosso Senhor. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Pois bem, pegaram o cego, trouxeram, e Jesus pergunta: o que é que tu quer? A pergunta que eu fiz quando eu refleti o Evangelho, eu vou fazer de novo. Jesus não sabia, não? Jesus sabia o que ele queria ou não? Sabia, porque ele perguntou. Nem prestaram atenção ao outro Evangelho, né? Por que ele perguntou? Se ele já sabia. Jesus já sabia, porque se é Deus, sabia. O que é que tu queres? O que é que tu quer? Ora, o que é que um cego quer? Enxergar. O que ele quer? Que resolva a situação dele. Mas Jesus provocou. Por quê? Porque na certa o cego não tinha fé ainda. É uma fé pequena. E Jesus provoca mesmo. Tem gente que pede uma coisa, Jesus não dá não. Na mesma hora ele não dá não. É raro assim a ocasião que ele dá na mesma hora. Ele deixa você pedir. Aí passa uma vez, vem 2 missas, vem 3, vem 10, vem 20, vem 30. A mãe de Santo Agostinho passou 30 anos pedindo a cura do filho, a conversão. E Jesus deixou ela pedir durante 30 anos. Por que é que não deu no primeiro ano? Porque não quis. Você não sabe a vontade de Deus, nem eu. Deus dá na hora que quer, não é a hora que eu quero. Então, às vezes, ele dá na hora, às vezes não dá, geralmente não dá não. No caso, depois Santo Agostinho se converte, se torna o maior doutor da igreja, né? Bispo. Então, no caso, muitas vezes é para a gente crescer na fé. Porque naquela hora você não está preparado para receber. Sempre é para o bem da gente, não é para o mal. Jesus não faz o mal. Pode ser que naquele momento você pediu, aí você faça como aquele novo leproso que foi embora sem agradecer, né? Aí recebeu só a graça e não se converteu nem se salvou. Quando o mais importante é se converter, se salvar. Mais importante do que ficar curado é se salvar. A cura física ela tem uma certa importância. Não tem importância total não, apesar de muita gente correr atrás de cura física, né? Não estou dizendo que não tem importância, tem, mas não é a importância que dão. Tem doença que é para a glória de Deus.
Tem coisa que Deus não tira. Você pode pedir quanto você quiser, para a nossa santificação. O que queres de mim? O que queres que eu faça por ti? Eu quero. Aí o cego diz: Senhor, já não chama mais filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico, quer dizer que Jesus é rei. Agora chama de Senhor. Senhor é Deus, Ele é mais do que rei, embora domingo é a festa de Cristo Rei. Senhor é um título divino, é o Cristo ressuscitado. Kyrios, Kyrie eleison. Adonai, Senhor, eu quero enxergar de novo. Aí o cego fala. Ele manifesta a fé e a necessidade que ele tem. Eu quero enxergar. Eu não estou enxergando não. Eu estou cego, eu quero enxergar. Né? Imagine a pessoa cega, né? Fechar os olhos aí, não vê nada, né? E às vezes nasceu cego, né? Hoje talvez seja mais fácil, né? Que tem todos esses cursos aí, Braille, tem gente que faz até faculdade. Né? Mas naquela época não tinha não. Quem era cego e pobre, meu filho, pode confiar só na caridade dos outros. Jesus disse: enxerga de novo, a tua fé te salvou. Esse homem aqui não foi só curado não, porque para curar basta fé. Ele foi salvo. Mesma coisa que nosso Senhor disse para aquele leproso que voltou e agradeceu. Eram 10, os 10 ficaram curados, só um foi salvo. Mesma coisa aqui. Enxerga de novo, ele conseguiu a cura pela fé. Só que a fé dele foi além. Jesus tinha perguntado, né? Provocou. A tua fé te salvou. A fé levou à cura dos olhos, mas também levou à salvação, que é mais importante. Podia só ter sido curado e não ter sido salvo. Mas esse aqui foi curado e salvo. Como prova, no mesmo instante, ele começou a ver de novo. E seguia Jesus glorificando a Deus. Mesma história do leproso, que voltou para agradecer, glorificar. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Lucas é um evangelista que fala muito louvor. O agradecer a Deus é importante na nossa vida, porque a gente às vezes pede muito, pede tudo, né? Eu, por exemplo, todo domingo eu peço para ter creme de galinha, né? Depois da missa. Brincadeira. Mas a gente pede tudo, né? Pede tudo. E esquece de agradecer, né? O mais importante é agradecer, irmão, não é pedir não. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo que a gente tem, agradecer pelo que não tem. E do que estar criando coisa e pedindo toda hora, às vezes entra na igreja pedindo, eu quero isso, aquilo. A igreja não é supermercado não. Supermercado ali, ó, Superlua. Que a gente vai pegando as coisas, pedindo as coisas a Deus, né? Eu quero isso. Não, mas isso não. É muito mais. E se você prestar atenção no Pai Nosso que estás nos céus, primeiro é pensar, santificado. Santificação é uma glorificação. A gente começa o Pai Nosso glorificando a Deus. Não é só santificando, porque Ele já é santo, né? Então a própria oração do Pai Nosso, a gente começa agradecendo mesmo, reconhecendo Deus como Deus. Só vai pedir depois o pão nosso, na segunda parte. E não pede um caminhão de pão não, pede o pão de cada dia. Que às vezes talvez seja outro erro, né? A gente pede as coisas logo para resolver. Não é assim não, a vida não é assim. É melhor a gente confiar a cada dia, entregar a Deus, agradecer, glorificar, do que ficar pensando muita coisa, querendo que Deus resolva tudo de imediato, né? Deus não é mágico. Ele quer nos educar, quer nos ensinar como é que a gente tem que ter fé, né? E nos provoca para que a fé aumente. Então essa leitura ensina muito, não é só a cura não. É a cura, a salvação, o louvor, né?
a situação do pobre, né? O Lucas também é um evangelho que fala muito dos pobres. Tem um evangelho que fala dos pobres? Tem, Lucas. Cada evangelho tem uma característica, tem o seu jeito. É tudo igual não? É não, irmão. Era bom você ler os 4 para você ver como é diferente. Lucas fala muito de oração. Toda hora está dizendo Jesus orava, Jesus orava. Os outros falam não? Fala não. Como ele fala, não fala não. Fala muito do Espírito Santo. Os outros falam, mas não fala como Lucas fala. Lucas fala mais. Quem mais fala sobre Maria? É Lucas. E sobre os pobres. 4 pontos. Oração, Espírito Santo, Maria e pobre. Lucas está falando toda hora. Primeira leitura é do Macabeu. Esses Macabeus é o seguinte: Israel pecou, foi para o exílio, o pecado conduziu o povo para o exílio, pecado de idolatria. O que é idolatria? Você pegar, via para a missa, adorar, e para o terreiro de macumba também. Idolatria. Vir para a missa e para o espiritismo. Idolatria. Acreditar em cartomante, nessas besteiras. Acreditar em Halloween. Hoje até as criancinhas, né? Estão trazendo negócio de Halloween. Halloween é grande mentira. Não existe bruxo, nem bruxo. Tudo bem que tem gente feia, né? Tem gente tão feia que parece um bruxo, né? E gente feia também, né? Mas não existe bruxo. Não existe. Existe o cão que está por trás, né? Pois bem, Israel pecou, foi para o exílio. Perdeu a terra, perdeu tudo. Perdeu o rei, perdeu o santuário, perdeu o templo, perdeu tudo, o território, tudo. Perdeu as casas. Imagine outro país chegar aqui, derrotar nós e levar a gente para o exílio. Perdeu tudo, por causa do pecado, de idolatria. Aí voltou do exílio, no ano 539. Quando voltou, muito tempo depois, continuou sendo dominado, mas agora na terra deles. Aí surgiram esses macabeus. Na época dos macabeus, quem estava dominando Israel eram os gregos. Depois dos gregos veio os romanos. Quando Nosso Senhor nasceu, eram os romanos. Então foi dominado pelos babilônios, o norte pelos assírios, o sul pelo babilônio, depois pelos medas, persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos. Nunca mais conseguiram. Só nesse período aqui que eles conseguiram uma libertação de poucos anos. Esses macabeus aqui. Quem eram os macabeus? Judeus que lutaram pela libertação. Pegaram em arma. Aí conseguiram uma libertaçãozinha lá de pouco tempo. Está falando disso aqui. Que eles não queriam fazer o que os gregos estavam impondo. O que é que os gregos estavam impondo? Idolatria de novo. Os gregos que estavam dominando eles, estavam obrigando que eles adorassem outros deuses. As imagens de metal, né? Ou de qualquer material. Aí esses aqui disseram, não vou adorar. E muitos morreram. Porque não adoraram os deuses dos gregos. Depois dos gregos veio os romanos, e aí Nosso Senhor nasceu, quando os romanos estavam dominando. Mas o que eu quero falar um pouquinho é sobre essa idolatria, né? E sobre o martírio. Hoje em dia nós temos muita idolatria no mundo, né? Hoje estava falando com um bispo, um amigo meu, disse que eu tardei a chegar aqui porque eu estava conversando com um bispo, né? Nós estudamos junto em Roma. Vou dizer o nome dele não, que ele não autorizou, mas ele ligou e eu fiquei conversando bem meia hora, mais de meia hora. E ele falando exatamente disso, que hoje o mundo, as pessoas confundem identidade com sentimento. E o sentimento muitas vezes leva a uma idolatria. Por exemplo, que hoje está muito comum, é comum assim, né, nas novelas, televisão. A pessoa, por exemplo, que sente uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, isso é um sentimento. É a identidade da pessoa? Não. A identidade dela é ser homem ou ser mulher. Se ela tem um sentimento por uma pessoa do mesmo sexo, isso não é a identidade dela não. Só que eles confundem, acham que a identidade deles é essa, aí assumem publicamente. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Estão confundindo sentimento com identidade. A identidade dele não é essa, a identidade é homem ou mulher, mulher. Mas porque sente isso, mas o que rege não é o sentimento. Então, se tu tiver sentimento por um cachorro, tu vai virar cachorra? Não pode, né? Sim, mas às vezes, né? Tem sentimento por sei lá o que? Não é o sentimento.
Mas é o que está aí, ensinando esses meninos aí. Esses meninos, bota na cabeça deles aí, que é uma loucura. Hoje se ensina isso, né? Sentiu, que sentiu pode fazer, pode não, irmão. A identidade não é essa não, porque Deus criou homem e mulher, Nosso Senhor falou, Mateus 19, e está no Gênesis, né? Está em Romanos, São Paulo, está na Bíblia toda. Levítico. Deus criou homem e mulher, acabou. Você pode sentir o que você quiser, mas você ou é homem ou é mulher. Se nasceu, e é biológico mesmo, que hoje estão negando o fato biológico, né? O homem e a mulher é biológico. A gente nasce ou de um jeito ou de outro. Certamente tem algumas pessoas que têm problema biológico. Eu não estou falando dessa. Estou falando desses outros que dizem que sente não sei o quê e que fica mudando, feito camaleão. De manhã é homem, de meio-dia é mulher, de tarde não sei o que é, jacaré, depois lobisomem, e ninguém sabe o que é. Aí cria um parafuso na cabeça da pessoa. A pessoa não sabe mais o que é, não. Irmãos, nós estamos vivendo isso hoje, né? Que de certa forma é uma idolatria, né? A idolatria do sentimento. E estão criando lei por isso, você já sabe, eu falo sempre, né? E outras leis virão, infelizmente, né? Com esses cabas que vêm pedir voto no próximo ano aqui. Eu não posso falar diretamente de partido político, porque o padre é proibido falar, mas eu posso falar geral, em termos gerais, eu falo. Candidato que é a favor dessas coisas que eu falo aqui, que é contra a lei de Deus, não vote. E se ele não disser se ele é contra ou a favor, que eles não vão dizer. Se você perguntar se é contra o aborto, ele não vai dizer. Se ele é contra esse casamento gay, ele não vai dizer. Porque eles são assim, como camaleão mesmo, né? É de acordo com o público, né? Se o público é a favor, ele é a favor. Se é contra, ele é contra. Só para pedir voto. Então, você procure saber o partido dele. Você. Aí você vai na internet. Porque nos cartãozinhos dele, santinho, mas aquele não é santinho não. Tem uns políticos que vêm com santinho, é? É? Aquilo não é santinho não, é diabinho. Só pode ser o diabinho, porque é mentira. Mas vem a foto dele, o número e o partido. Pode prestar atenção. Pega o partido, vai na internet, Google. O Google serve para alguma coisa. Bota lá o partido, não sei o quê. Aí procura lá, favor disso, favor. Aí você vai ver. Favor de aborto, favor. Pronto, não vote. Não vote. Aí vai sobrar quem? Meu filho, eu não sei. Se gritar pega ladrão, fica pouco. Mais ou menos vai saber. Vai saber se o cara estava mentindo. Olha, o partido dele é a favor. Se ele está no partido, ele é a favor. Ou não? É ou não é? É o jeito de a gente saber, descobrir essa. Então vamos ser vivos. E católico que é católico não pode votar não, nessas coisas aí que eu estou dizendo todo dia, né? Aborto, divórcio, eutanásia, matar os velhos, legalização de droga, casamento de homem com homem, ideologia de gênero, destruição de natureza. Pode ir atrás do partido. Se for a favor disso, não vote não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.